Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes de deixar a palavra de Deus, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho, não deixe de fazer o comentário e dá o seu like lá. Eu vou estar pregando a palavra de Deus agora, o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. A palavra de Deus aqui está falando sobre desafio. Havia um homem chamado Golias, que ficou durante 40 dias desafiando o exército de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Golias desafiava o exército de Israel, Saul e o seu exército ficou apavorado e com medo. Mas a Bíblia também vai dizer que Davi estava ali num dia que o gigante estava desafiando o exército de Israel. E o texto sagrado vai dizer que Davi escutou. O que me chama a atenção é que Davi escuta. E quando Davi escutou, Davi se posicionou. Davi se levantou. A palavra de Deus aqui, nesta hora, para você que está me ouvindo, se você sabe quem você é, você vai se posicionar diante de um desafio. Para você vencer um desafio, você precisa saber quem você é. Davi sabia quem ele era. E quando Davi ouviu o gigante gritar e desafiar, Davi sabia quem ele era e por isso que se posicionou. A Bíblia vai dizer que Davi aceita o desafio e Davi foi para cima do gigante. Diz o texto sagrado que Davi escutou, e quando ele escutou, ele se colocou na posição de um servo de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Aceita quem você é. Se você sabe quem você é, aceita esse desafio. O desafio vem só para revelar quem você é. O gigante estava ali desafiando o povo de Deus, e o povo de Deus estava com medo, o exército de Israel. Mas um menino, um rapaz chamado Davi, aceitou o desafio. E a Bíblia vai dizer que Davi foi para cima do gigante. O texto sagrado vai dizer que Davi, ele ainda é intimidado pelo rei Saul. O rei Saul, ele vai dizer para Davi: Davi, não adianta você enfrentar esse gigante, porque esse Golias é um soldado a vida inteira. Eu acho interessante que Davi enxergou acima das dificuldades. Quando Saul falou que Davi não tinha capacidade de lutar com Golias, Davi enxergou acima daquela dificuldade. Deus está dizendo para você: enxerga acima dessa dificuldade, aceita esse desafio, enxerga acima dessa luta. Você sabe quem você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não deixa esse desafio te vencer, porque desafio é para vencer e problemas é para ser resolvido. Davi estava ali para vencer desafio. Davi estava ali para poder vencer aquele desafio. Davi não estava ali para resolver problema. Então Deus quer que você vença esse desafio, vença esse Golias que está te desafiando. Golias desafiou o povo de Deus durante 40 dias. Golias gritava, desafiava, mas a Bíblia vai dizer que Davi se posicionou, porque Davi não teve medo. Davi não teve medo daquele desafio. Se você continuar com medo, você estará limitando o seu crescimento também. Davi não ficou com medo, Davi não se limitou, porque Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia que ele era ungido. Davi sabia que ele tinha unção de Deus sobre a vida dele. Por isso que Davi aceitou o desafio. Sabe por
que Saul e o restante dos soldados não aceitaram o desafio? Porque não tinha a unção que Davi tinha. Porque eles não sabiam quem eles eram de verdade. Porque quando você sabe quem você é de verdade, você aceita o desafio. E nesta hora eu estou deixando esta palavra para dizer para você: aceita o desafio. Aceita, enxerga acima dessas dificuldades. Você sabe quem você é em Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E quando você descobre quem você é, você também descobre que você tem um potencial. Você sabe que você pode encarar esse desafio. Davi, ele não enxergou o tamanho do gigante. Davi, ele enxergou quem ele era primeiro. Por isso que a Bíblia vai dizer que Davi corre para cima do gigante. No versículo 50 e 51, a Bíblia vai dizer que Davi, ele corre para cima do gigante. E a Bíblia vai dizer que Davi ali taca a pedra no gigante. E depois de tacar a pedra no gigante, ele corre para cima do gigante. E quando ele corre para cima do gigante, ele sobe em cima do gigante. E subindo em cima do gigante, ele arranca a espada da bainha do gigante e corta a cabeça do gigante. Sabe o que eu fico vendo e percebendo? Que tem gente que só taca a pedra no gigante, mas não arranca a cabeça do gigante. Deus está dizendo para você: corra para cima desse gigante, vai para cima desse gigante, aceita esse desafio, o desafio do desemprego, o desafio da doença, aquilo que se tornou um Golias na tua vida, que todo dia te desafia. Deus está dizendo: aceite esse desafio, porque você sabe quem você é em Deus. Davi sabia quem ele é em Deus. Por isso que Davi, ele não quis usar as armaduras de Saul, porque quando você sabe quem você é, você não precisa usar as armaduras de Saul. Por isso que Davi falou para Saul: eu não estou acostumado a andar com isso. Davi está dizendo: eu reconheço quem eu sou e eu também reconheço que eu tenho limite. Se eu andar com as suas armaduras, Saul, eu não vou conseguir vencer. Então eu reconheço que eu tenho limite. Reconheça que você tem limite. Reconheça que você tem limite. E quando você reconhece, você só faz aquilo que você pode fazer. Davi só fez aquilo a qual estava ao alcance dele, aquilo que ele poderia fazer. Por isso que Davi, ele sabia quem ele é. E a mensagem para você nessa hora é essa: aceita o desafio, reconheça quem você é. E quando você sabe quem você é, você encara o gigante Golias. Então que Deus te abençoe e que Deus possa trazer um renovo para você, e que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus te abençoe.